Amém. Glória a Deus, nesse momento eu queria convidar aqui o pastor Mateus Alves. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor. Pastor Mateus, ele pastor da igreja, glória a Deus. E eu sei como é que é difícil um pastor sair do domingo, né? Mas, obrigada por você estar aqui, viu, sim? Vamos, né, sua vida. Vamos orar pela vida do pastor Mateus. Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida, Pai, do teu filho. Oh Deus, que com disponibilidade, serviço, adoração, Pai, vai estar aqui, Deus, para ministrar a tua palavra. Deus, que o Senhor venha mesmo, Deus, abençoado, trazer, Pai, a palavra de revelação. Oh Deus, a palavra é vida do teu trono para os nossos corações, para o coração dessa igreja nessa noite. Pai querido, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria de fato estar aqui. Mateus Alves, meu nome. Sou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, no bairro Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte. E estou com o privilégio e a responsabilidade nessa noite de trazer a palavra de Deus baseada em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Meus parabéns para esta igreja. Meus parabéns para os líderes desta igreja. Que de fato este rebanho continue crescendo e avançando para a glória de Deus. Eu não vou pedir para que vocês sejam uma igreja perfeita. Sabe por quê? Porque é impossível. Mas eu peço que vocês sejam uma igreja modelo. E para encontrarmos o modelo de uma igreja, nós temos que recorrer às Escrituras Sagradas. Tem muita coisa dando certo nos nossos dias, mas nem sempre é certo. Mas tem muita coisa dando certo porque é certo. Ou seja, tem muita igreja errada por aí, mas tem muita igreja certa por aí. Tem muita gente que não quer fazer a obra de verdade, mas tem muita gente que quer. Essas igrejas que querem, nós nos inspiramos nelas, mas não nos inspiramos nelas mais do que nos inspiramos na igreja de Atos dos Apóstolos. Sem dúvida alguma, a igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja modelo para os nossos dias. Nós temos no livro de Atos, escrito por Lucas, 28 capítulos para nos ensinar o que é ser uma igreja. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai perceber que este livro faz mais de 50 menções ao Espírito Santo. Se esse texto não fosse chamado de Atos dos Apóstolos, com toda certeza, poderia também se chamar Atos do Espírito Santo. Lucas quer nos orientar e também orientar o seu irmão Teófilo sobre aquilo que aconteceu nos primeiros cristãos, desde a ascensão de Cristo, capítulo 1, até a primeira prisão de Paulo, lá no capítulo 28, em Roma. No capítulo 1, nós temos a promessa de Jerusalém. Os discípulos deveriam ficar em Jerusalém até que fossem do alto revestidos de poder. No capítulo 2, essa promessa se cumpre. Quando 120 estavam reunidos no cenáculo, desce o Espírito Santo e eles começam então a anunciar o Evangelho. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, já estão curando enfermos no capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, no capítulo 3, já está pregando também no 2, e 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor Jesus. No capítulo 4, cheios do Espírito Santo, Pedro e João ouvem dos líderes religiosos: vocês não podem mais pregar sobre Jesus. Mas cheios de Deus, eles dizem: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Lá no capítulo 5, nós percebemos que a igreja não é perfeita, mas é modelo. Ananias e Safira mentem na hora da oferta, e o Espírito Santo mata Ananias e Safira por causa de uma mentira. Ali ainda no capítulo 5, a Bíblia mostra para nós que Pedro e João agora são açoitados, porque pregaram o nome de Jesus, nome que os líderes religiosos já tinham mandado eles pararem de anunciar. Mas o apóstolo Paulo, Pedro e o apóstolo João, ali em Atos capítulo 5, anunciam a verdade, que mais importa agradar a Deus
do que aos homens. Eles não iriam, Pai. Aquela igreja modelo em Atos capítulo 6, percebe que os apóstolos deveriam estar preocupados com a oração e com a palavra. Mas existiam pessoas, principalmente viúvas de fala grega, com muita necessidade de alimento. Então, cheios do Espírito Santo e com o entendimento do Espírito Santo, aqueles apóstolos separam 7 homens para cuidar das mesas, mas não poderiam ser qualquer homens. Ali em Jerusalém, eles separam 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de boa reputação, para cuidar do social da igreja. Em Atos capítulo 7, na igreja modelo, nós temos um jovem que não queria ser como Neymar, um jovem que não queria ser como Anitta, um jovem que não queria ser como os bilionários de seu tempo, mas que pregava o Evangelho e que anunciava o Evangelho com fidelidade e seriedade, resumindo o Antigo Testamento na frente dos fariseus, na frente dos escribas, na frente de todos os religiosos daquela época. Irmão, se você prega o Evangelho de forma genuína, de forma verdadeira, na frente dos religiosos, o que acontecerá com você? Você será apedrejado. Estevão, depois de pregar o Evangelho, foi apedrejado e assassinado por causa do Evangelho. Em Atos capítulo 8, o Evangelho agora rompe os limites da Judéia e chega em Samaria, e ali o Espírito Santo também é derramado. Numa igreja modelo, numa igreja genuína, existe verdadeira conversão, assim como a conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 10, nós temos mais uma marca de uma igreja verdadeira. Não há acepção de pessoas em uma igreja genuína. Pedro está pregando o Evangelho agora para Cornélio. Ele não queria ir pregar aos gentios, mas o Senhor Jesus disse para ele: não chame de profano aquilo que eu santifiquei. Em Atos capítulo 11, no versículo 26, aquela igreja formada por cristãos genuínos, pela primeira vez recebe um título de cristãos. Eles não foram chamados de cristãos porque era modinha ser cristão. Eles não foram chamados de cristãos porque eles tinham a carteirinha de membro da Igreja Batista da Lagoinha. Eles não foram chamados de cristãos porque eles faziam parte de um grupo legal e bacana. Eles foram chamados de cristãos de forma pejorativa. Era humilhação ser chamado de cristão. Eles se pareciam com aquele Cristo que foi rejeitado pelos judeus e crucificado pelos romanos. Em Atos capítulo 12, numa igreja modelo, aquele que não dá a glória para si precisa ser abatido. Herodes faz um discurso. Os homens de Jerusalém elogiam Herodes. E ele então é morto por Deus, porque não deu glória a Deus e recebeu glória para si. Em Isaías 42, versículo 8, a Bíblia mostra para nós que Deus não divide a sua glória com ninguém. Em Atos capítulo 13, nós temos o início das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na primeira viagem ele vai para a região da Galácia. Em Atos capítulo 14, por causa da pregação do Evangelho, ele é apedrejado e tido como morto na porta da cidade. Em Atos capítulo 15, nós temos a volta da primeira viagem missionária. E o concílio de Jerusalém está decidindo: os gentios fazem parte da igreja ou não? A conclusão é sim, eles fazem parte da igreja. Só peça a eles para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne sufocada e do sangue. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas agora estão na segunda viagem missionária. Chegam na região da Macedônia. A cidade é Filipos. Ali ele expulsa o espírito adivinhador de uma menina. E como lucro, como recompensa, como salário, ele é espancado e preso em uma prisão. A Bíblia mostra para nós que à meia-noite ele estava reclamando, blasfemando, murmurando. Não, à meia-noite Paulo e Silas estavam louvando na prisão. E um milagre aconteceu. Aquela prisão foi aberta. O carcereiro ouviu do Senhor. A família do carcereiro ouviu do Senhor. Eles foram batizados, creram no Senhor e foram salvos. O carcereiro e a família do carcereiro. Em Atos capítulo 17, ainda na segunda viagem missionária de Paulo, ele chega na cidade de Tessalônica, capital da Macedônia. Depois que ele vai para ali, ele desce para Bereia. E os crentes de Bereia eram mais nobres que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque enquanto os crentes de Tessalônica
só ouviam a pregação de Paulo, os crentes de Bereia analisavam e conferiam nas Escrituras tudo aquilo que Paulo pregava. Ainda em Atos 17, Paulo vai para Atenas, no panteão de deuses gregos. Paulo não se mistura com a cultura. Paulo não é influenciado pela cultura grega. Muito pelo contrário. É Paulo que influencia a cultura grega, dizendo: vocês estão adorando vários deuses, mas tem um altar ali que não tem imagem, mas tem uma escrita: o Deus desconhecido. É Ele que eu anuncio a vocês. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o verdadeiro Deus. Em Atos capítulo 18, Paulo, ainda na sua segunda viagem missionária, vai para a cidade de Corinto, capital da Acaia, e planta ali por 1 ano e 6 meses uma igreja extremamente problemática, uma igreja com muitos defeitos, com muitos pecados. Mas no começo da carta, para a igreja com muitos defeitos e muitos pecados, Paulo diz: a igreja de Deus que se encontra em Corinto. Em Atos capítulo 19, Paulo está na sua terceira viagem missionária. Ele chega em Éfeso, capital da Ásia Menor. E ali ele fica por 3 anos plantando igreja, discipulando pessoas, pregando o evangelho, anunciando o reino. Ele diz que em Éfeso ele teve que encarar feras, mas mesmo assim ele não parou de anunciar o evangelho. Não existe sombra e água fresca na vida cristã. Não existe sombra e água fresca na igreja. 10 anos enfrentando feras, 10 anos sendo perseguidos, 10 anos passando lutas, tribulações, privações, mas a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. E enquanto o Senhor quiser, mesmo que se levante as feras, mesmo que se levante as dificuldades, mesmo que se levante os problemas, vocês estarão aqui firmes com o Senhor Jesus até que Ele venha. Em Atos capítulo 20, aplauda ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo volta para Jerusalém depois da sua terceira viagem missionária. O resumo de Atos 20 até Atos 26 é Paulo sendo perseguido, preso e clamando para ser julgado por Roma. Em Atos capítulo 27 colocam Paulo em um navio e ele vai para Roma, mas um imprevisto acontece. Tem gente que diz que se você estiver no centro da vontade de Deus, você não bate carro. Tem gente que diz que se você estiver no centro da vontade de Deus, você não fica doente. Tem gente que diz que se você estiver no centro da vontade de Deus, você não fica desempregado. Vai avisar isso para Paulo, que no centro da vontade de Deus passou por um naufrágio e 276 pessoas perderam tudo, perderam o navio e foram para lá na ilha de Malta, no começo de Atos capítulo 28. Ali, na ilha de Malta, o apóstolo Paulo prega o evangelho, é picado por uma cobra, não morre, cura enfermos, e as pessoas daquela ilha agora estão rendidas ao Senhor Jesus. Se Paulo não tivesse passado por um naufrágio, Paulo não teria chegado na ilha de Malta. Se Paulo não tivesse chegado na ilha de Malta, aquelas pessoas não seriam salvas. Se aquelas pessoas não seriam salvas, não fossem salvas, elas estariam agora queimando no Hades, no inferno. Mas aprove a Deus permitir um naufrágio para que Paulo chegasse à ilha de Malta, para que pessoas pudessem ouvir o evangelho. Tem coisa que acontece na sua vida que você não sabe por quê. Tem coisa que acontece na sua família que você não sabe por quê. Tem coisas que acontecem na igreja que você não sabe por quê, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquela situação difícil na sua vida pode ser um momento em que Deus está trabalhando em você e trabalhando em outras pessoas através de você. O livro de Atos termina com Paulo preso em Roma, numa casa que ele mesmo alugou. Ali ele fica preso por 2 anos. Não murmura, não blasfema, não reclama. Ele faz a obra. Prega para todos os soldados do Império Romano. E também escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Se nós queremos uma igreja modelo, se nós queremos uma igreja padrão, nós não olhamos para o futuro e pensamos, vamos fazer a igreja do futuro. Não. Nós olhamos para trás e pensamos, vamos repetir aquilo que os nossos irmãos do passado fizeram. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, eu pedi para vocês abrirem, porque ali nós temos mais informações de uma igreja genuína e de uma igreja verdadeira. Se você quer
fazer parte de uma igreja modelo. Se você quer que a Lagoinha Minaslândia chegue a 20, 30 e até quando Deus permitir, você precisa obedecer o livro de Atos. O livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o versículo 47, tem as marcas de uma igreja verdadeira. E eu desejo de todo o meu coração que esta igreja obedeça essas marcas. O texto diz: e perseverar. Irmão, perseverar é manter sob vigilância. Perseverar é prestar total atenção. Perseverar é ter um foco. O que o texto vai nos ensinar agora são os focos que a igreja deve ter. É muito fácil nos distrairmos. Tem muito lugar por aí que está completamente distraído. Tem muito lugar que já perdeu o foco, já perdeu a essência. Tem muita igreja que já não é mais igreja do Senhor. Por que não? Porque perdeu o foco. Talvez cresceu demais e perdeu o foco. Ou talvez não cresceu tanto como achou que cresceria e perdeu o foco. Ficaram desanimados, desapercebidos, e estão agora simplesmente frequentando lugares e fazendo ali um lugar religioso somente. Mas uma igreja genuína persevera. Uma igreja genuína não perde o foco. Uma igreja genuína está ligada naquilo que ela deve estar. E o que é então, pregador? Que a igreja tem que estar ligada. O texto diz: e perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que uma igreja genuína tem é doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos dos apóstolos. E de onde os apóstolos tiraram o seu ensinamento? Da vida que eles tiveram com Jesus. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. O apóstolo Paulo passou 3 anos na Arábia, depois de sua conversão, muito provavelmente aprendendo de Jesus. E cheios de Jesus, eles escrevem as suas cartas para orientar as igrejas como elas deveriam andar. E uma igreja genuína e uma igreja verdadeira não perde a doutrina dos apóstolos por nada. Mas pastor, hoje a doutrina dos apóstolos estão ultrapassadas. Não estão, não. Mas hoje não se fala mais de doutrina, se fala assim. Mas hoje, se pregar doutrina, a igreja esvazia. Esvazia de lobo e enche de ovelha. O lobo não gosta de doutrina, mas a igreja... Uma certa vez eu ouvi de um irmão que não pode pregar doutrina em culto de jovem. Eu passo aí na praça. Eu falei, por que não pode pregar doutrina em culto de jovem? Porque jovem gosta do movimento. Porque gosta de balanço. Porque jovem gosta de um movimento. E o auê, eu disse para ele, olha, o jovem mundano gosta disso tudo. Mas o jovem crente, ele quer Bíblia, ele quer doutrina, ele quer palavra de Deus. Guardo as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Doutrina não pode faltar nos nossos cultos. Os pregadores que subirem aqui precisam pregar a Bíblia. Nós, pelo amor de Deus, não tragam aqui animadores de plateia, coaches, pessoas que querem falar o que você quer ouvir. Traga aqui, neste púlpito, pessoas que falam aquilo que a igreja precisa ouvir. Porque doutrina, irmão, machuca. Doutrina te bate. Doutrina faz você sair daqui até tu. Meu Deus do céu, como é que eu sou? Porque na doutrina, irmão, você lê a Bíblia, você é exposto na Escritura e percebe que você tem muitos erros. É na doutrina. Uma certa vez eu ouvi uma frase que é muito bacana. Nesta manhã eu li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim. A Bíblia não há erro, você tem erro. Na Bíblia não tem falha, você é falha. Então a doutrina dos apóstolos escancara o seu coração. E você chega aqui achando que é a última bolacha do pacote, achando que é a última Coca-Cola do deserto. Mas aí a Bíblia diz, não matarás. Eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz, só de considerar alguém indigno, raca, sujeito indigno, você já cometeu assassinato.
A pessoa chega na igreja e diz: graças a Deus eu nunca adulterei. Isso aí ninguém pode pôr na minha conta. Sou fiel à minha esposa há 40 anos. Aí a Bíblia diz para você: se você olhou uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Então a doutrina expõe o seu coração. Mas também existe a doutrina do perdão, da justificação, da salvação pela graça mediante a fé. Então na doutrina você sabe que é um pecador, miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, sou eu não. É Jesus que falou isso para a igreja de Nova Série. Mas a mesma doutrina diz: já que eu sou assim, eu não mereço ser salvo, eu não mereço. Eu não consigo ser salvo, como é que eu faço? Confia no Senhor Jesus Cristo. Porque só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso na doutrina de uma igreja que persevera na palavra de Deus. Só que não é só doutrina. Não é só doutrina. Tem muita igreja também, irmão, que ficou só na doutrina. É a ortodoxia. Mas esqueceu a ortopraxia. Ortodoxia, doutrina. Ortopraxia, a prática da doutrina. Não adianta você ter só doutrina igual a igreja de Éfeso, se você abandonar o primeiro amor, se você abandonar as primeiras obras. Porque o texto continua dizendo: eles perseveraram na doutrina, mas também perseveraram na comunhão. O que é comunhão? Eu vou explicar. Aqui tem gente branca e tem gente negra. Aqui tem gente alta e gente baixa. Aqui tem gente magra e gente nem tão magra assim. Assim, aqui tem gente rica e gente pobre. Gente que mora perto e gente que mora longe. Aqui tem atleticano e tem cruzeirense. Aqui tem gente que gosta do culto de manhã e gente que gosta do culto à noite. Ou seja, é todo mundo diferente. Só que tem uma coisa que nos liga. Tem uma coisa que nos une: a fé em Cristo Jesus. E é isso que nos mantém ligados. Comunhão é ter algo em comum. Não importa se você é calvinista, se você é arminiano, se você é pré-milenista, se você é amilenista, se você é dicotomista, se você é tricotomista. Isso é o debate da teologia. Mas enquanto você estiver unido na fé de Jesus Cristo com o seu irmão, nada para essa igreja. Não tente achar uma igreja que concorda em tudo com você. Se você tentar achar, você vai procurar e não acha. Aí você vai chegar a uma conclusão: vou ter que abrir a minha igreja. Porque a sua igreja pensa como você sempre for. Mas, se você perceber que mais importante do que concordar com tudo é ter comunhão com todos, você vai começar a ser igreja de verdade. Porque uma igreja genuína, ela persevera na comunhão. Ela faz tudo para que naquela igreja tenha comunhão, algo em comum, a fé em Cristo Jesus. E enquanto você tiver a fé no Jesus que eu creio, eu não largo a sua mão por nada. Eu não paro de caminhar com você. Eu não paro de andar com você. O texto também diz: partir do pão. Partir do pão. Também é uma marca de uma igreja genuína. Partir do pão. O que significa partir do pão? Vai comigo no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Partir do pão significa uma vida diária juntos. Irmão, eu não sei se aqui tem, mas lá na minha igreja, na igreja que eu pastorei, tem. Eu converso com algumas pessoas lá na minha igreja que falam assim: pastor, eu venho no culto, pastor, é legal estar aqui domingo, pastor, é muito bom, mas eu não gosto de gente. Eu não gosto de pessoa. E por que ela fala isso? Eu falo assim: participa de um GC, participa de um ministério, participa da vida da igreja. Não vem só no culto, né? Não vem só no momento da reunião, não. Esteja aqui nos momentos em que a gente está orando, que a gente está confraternizando, que a gente está almoçando, que a gente está almoçando. Seja igreja. Aí a pessoa fala comigo assim: mas eu não gosto muito disso não. Eu falo assim: então você não é crente. Porque crente gosta de gente. Crente gosta de igreja lotada. Crente gosta de encostar.
gosta de abraçar. Crente gosta de estar perto. Diariamente. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que essa pessoa que está do seu lado aí, não é para você encontrar com ela só no domingo, não. Não é para você se preocupar com ela só no domingo, não. Sabe como que é a maioria de nós? É assim. O relacionamento que temos com as pessoas da igreja é domingo, 19 horas, lá para o Senhor, tudo bem, tudo bem. Quando na verdade você pode pegar o contato desse irmão que está do seu lado e mandar uma mensagem para ele durante a semana. Procurar alguém durante a semana, onde você mora, eu quero te visitar, ou então vem aqui para minha casa. Partir do bom significa uma vida diária juntos. Você não pode achar que está tudo bem na sua vida vindo só na igreja do mundo. Ah, meu irmão, essa igreja não chegaria aos 10 anos. Me desculpa. Mas não chegaria aos 10 anos se tivesse aqui só domingueiro. Se você é domingueiro, irmão, deixa eu falar para você um negócio. Arrependei-vos da igreja do Evangelho. Porque a igreja não é só domingo. A igreja é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pastor, você está falando que eu tenho que vir para cá todo dia? Eu não falei só domingo. Falei só domingo. Eu falei que você tem que ser igreja todos os dias. Tem que estar com o irmão todo dia. Tem que mandar mensagem para os irmãos. Tem que participar de GC. Tem que ir na casa do irmão. Tem que receber o irmão em casa. Você tem que ser igreja. O texto diz: com alegria e singeleza de coração, uma verdadeira amizade. Partir do pão é fazer amizade. Partir do pão é estar junto em amizade. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe onde você vai encontrar amigos? Dessa porta para dentro. Aqui é lugar de fazer amigos. Tem gente que diz assim para mim: eu prefiro fazer amizade com o mundo, porque os mundanos são mais leais que os crentes. Eu digo: onde? Nunca, é impossível. O crente que é leal, talvez a sua experiência foi com falso crente, com bode no lugar de ovelha. Mas crente genuíno é quem você pode confiar, é quem você pode entregar a sua casa, entregar os seus filhos, confiar a sua esposa, confiar no seu marido. Aqui ainda tem pessoas de confiança. Aqui é o lugar de fazer amizade. Partir do pão. Irmãos, é porque tem muita gente corrupta no meio evangélico. Tem muita gente que está sujando e queimando o nosso filme. Tem. Mas ainda tem 7 mil que não se dobraram. Ainda tem gente que não negocia o ministério. Ainda tem gente que não negocia a palavra. Ainda tem gente que quer fazer a obra de forma verdadeira e genuína. Volta lá para o 42, por gentileza. Atos 2, 42, isso. Primeiro pilar, doutrina. Segundo pilar, comunhão. Terceiro pilar, partir do pão. Quarto pilar, orações. Deixa eu traduzir orações. Intimidade com Deus. A igreja quer só movimento e só auê. Mas vem na reunião de oração. 4 gatos pingados. E os de sempre. Deixa eu explicar. Isso acontece na minha igreja. Deve acontecer aqui também. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você não tem uma vida de oração, duvide da sua conversão. É impossível um cristão que não ora. Não existe isso. Não existe. Se começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, este templo treme. Tem outra que não gosto demais, que está na harpa cristã. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Vieram tudo da Assembleia, mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares orar. Não existe uma vida cristã sem oração, não. Se você não tem o hábito de orar, fecha a porta do seu quarto, suba no monte, vem na igreja, vai pra rua, faz alguma coisa, mas ore aos céus. Ore pelo irmão. Isso se chama intercessão. Desespere o seu coração em Deus. Isso se chama súplica. Dê um grito de desespero na presença de Deus. Isso se chama clamor. Converse com Deus todos os dias. Isso se chama oração. Não existe uma vida cristã. Não existe uma igreja sem oração. A base de tudo que acontece aqui é oração. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que nós estamos vendo. Você pode ter o melhor galpão, as melhores cadeiras, mas se não tiver gente aqui espiritual,
não chega aos 10 anos. Se não tiver gente espiritual, não chega aos 20 anos. Se não tiver gente íntima de Deus, não chega aos 30 anos. Versículo 43, mais uma base de uma igreja genuína. 43. Em cada alma havia temor. Ah, meu irmão, está faltando. Está faltando nos nossos dias temor. Temor não é ter medo. Temor é ter reverência. Se tem gente madura aqui, se a igreja chegou aos 10 anos, vocês vão entender o que eu estou falando. Espiritualmente falando, nós ainda precisamos tirar a sandália dos nossos pés. Deus disse isso para Moisés e Deus repetiu isso para Josué. Espiritualmente falando, nós ainda precisamos compreender que nós estamos em um lugar santo. A presença de Deus. Aqui eu estou na presença de Deus, na minha casa eu estou na presença de Deus, no meu GC eu estou na presença de Deus, no meu trabalho eu estou na presença de Deus, e a sandália não pode estar nos pés. Eu ainda preciso entender que eu estou pisando em lugar santo. Eu ainda preciso lembrar que Deus é santo, santo, santo. No hebraico, kadosh, cortado, separado, diferente de tudo, diferente de todos, inalcançável, inacessível, transcendente. Se não fosse o sangue poderoso de Jesus Cristo, nós nunca poderíamos ter acesso a Deus, porque Ele é completamente santo. Ele não é um cara lá de cima. Jesus Cristo não é o cara lá de cima. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é Deus, o santo, todo poderoso. Você não fala com Ele de qualquer jeito. Você não canta para Ele de qualquer jeito. Você não prega de qualquer jeito. Você não ora de qualquer jeito. Você não lê a Bíblia de qualquer jeito. Você está diante do Criador de todas as coisas. Temor e reverência. Quando Isaías contemplou a glória de Deus, ele caiu como morto. E antes do capítulo 6 de Isaías, ele dizia: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas quando chegou no capítulo 6, ele viu Deus, ele diz: ai de mim. Sou um homem de impuros lábios, habito no meio de homens de impuros lábios. Em Daniel capítulo 10, quando Daniel viu o anjo do Senhor, ele caiu como morto. E lá na ilha de Patmos, João, quando viu a presença de Deus, Jesus Cristo glorificado, caiu como morto. Você não chega aqui na presença de qualquer um. Você não veio aqui para glorificar lá no Minaslândia, para ver pastor Mateus, para ver pregadores, pastores. Você veio aqui para cultuar o Deus Todo-Poderoso. E o texto continua dizendo: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma igreja genuína, uma igreja verdadeira, é uma igreja onde os dons são atuantes. Deus deixou os dons para a sua igreja. Existem listas de dons na Bíblia: Atos 2, 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4. Todos os dons disponíveis à igreja. Para quê? Para edificar a igreja. O dom que você tem não é para você, o dom que você tem é para o outro. É para edificar o outro. E eu estou pegando no pé dos domingueiros hoje. Porque eu li Atos 2, eu li Romanos 12, eu li 1 Coríntios 12, eu li Efésios 4. Mas lá não tem o dom do ninguém. Lá não tem o dom frequentador de culto, esquentador de lã. Se você alimenta aqui, se você é servido aqui, se pessoas vêm para cá para te servir com o dom que elas têm, levante e também sirva a eles com o dom que Deus te deu. Sinais, prodígios. Seguindo a vontade de Deus, podemos orar pelos enfermos. Seguindo a vontade de Deus, podemos realizar proezas. Segundo a vontade de Deus, podemos realizar sinais e maravilhas. Segundo a vontade de Deus. Mas o sinal de uma igreja genuína, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Agora, à medida em que alguém tinha necessidade. Irmão, presta atenção. Ninguém vai mandar você vender tudo o que você tem e colocar aqui. Isso era uma necessidade de Atos dos Apóstolos. Qual era a necessidade? A cidade de Jerusalém estava lotada por causa da festa de Pentecostes. Muita gente, você vê Atos 2, você vê.
pessoas de várias nações daquele lugar. Uma igreja que tinha 120, depois de uma pregação, Atos 2 e Atos 3, subiu o número para 3.120. Então, onde é que vai dormir esse povo? Onde é que vai comer esse povo? O que esse povo vai beber? A necessidade ali era grande. Então, aqueles que tinham seus bens olhavam para a igreja e diziam: a igreja tem necessidade. Eu não posso voltar para minha casa, abrir a minha geladeira e ver a minha geladeira gorda, cheia de comida, e lembrar que o meu irmão não tem nada para comer. Eu vou vender o que eu tenho, porque meu irmão não vai passar necessidade. O texto diz que eles deixavam e era distribuído entre todos, olha só, à medida que alguém tinha necessidade. Não pode ter ninguém dessa igreja passando necessidade. Se alguém aqui não tem o que comer, não tem o que beber, não tem o que vestir, nós temos que nos reunir e nos virar. Agora, irmão, aqui pode dar pão com manteiga, mas se vier cobrando presunto, mortadela, aí acorda cedo e vai trabalhar. Porque a medida do que tem necessidade já tira os oportunistas. Tem gente que acha que igreja é único. Tem gente que acha que igreja é auxílio família, auxílio moradia. Não é isso que o texto diz. Paulo disse em 2 Tessalonicenses: quem não quiser trabalhar, que não. Isso mesmo. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Ninguém está aqui para te sustentar, mas nós estamos aqui para te ajudar. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Acorda 4, 5 horas da manhã. Ah, mas eu já entreguei currículo. Tem uma coisa que você não precisa entregar currículo: descobrir esses tipos. Sabe o que é? Acordar cedo, ir no supermercado, comprar uma caixa de água, 50 centavos cada água. Você vai lá para o sinal que fecha de 1 em 1 minuto e vende cada água que você comprou 50 centavos por 2 reais. Aí você vai estar trabalhando a ganhar dinheiro e vai sustentar sua família. Pastor Márcio sempre falava: emprego pode não ter, mas trabalho não falta. Então para de encostar na sua igreja. Vem para cá ser a solução, não peso, não falo. Mas se você tiver necessidade, é a obrigação de todo crente te ajudar. É obrigação da igreja te auxiliar e assistir na sua necessidade. Pastor, gostei não. Aí, meu irmão, tem que reclamar com Adão. Porque Deus disse para Adão: do suor do seu rosto é que você vai comer. Por causa do pecado é que você tem que acordar cedo. Amanhã eu estou acordando cedo. Talvez aqui também muitos vão acordar cedo para trabalhar. Chega em casa tarde. Agradeça a Deus pelo sustento da sua mesa. Agradeça a Deus e pare de reclamar. Muita gente queria estar no seu lugar e não está. 46, já vimos agora o 47. Olha mais um pilar de uma igreja genuína: louvando a Deus. Louvando a Deus. Uma igreja genuína louva a Deus. Ah, meu irmão, o que mais me irrita é música do homem para o homem. Hoje em dia nós estamos no louvor esquecendo de Deus. É uma música que fala da vitória, é uma música que fala que você é lindo, é uma música que fala que você vai conseguir, é uma música que fala que você é isso, que você é aquilo, e Deus está lá sentado no trono. Que hora que essa igreja vai me adorar? Porque já adorou o homem, já elogiou o homem, mas o louvor é elogio a Deus. No louvor você fala quem Deus é e aquilo que Ele faz. Eu não venho aqui cantar que eu sou isso, que você é aquilo. Nós viemos aqui para dizer: porque Deus, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele por glória eternamente. Quando estamos no louvor, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. Não há Deus maior, não há Deus menor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Aí nós estamos louvando quando falamos para Ele quem Ele é. Pastor Hernandes Dias Lopes disse que tem muita gente hoje na frente do espelho cantando: quão grande és tu, quão grande és tu. Vai estar na hora de sair do espelho.
olhar para cima e dizer: quão grande és tu, quão grande és tu. Você, meu irmão, não passa de alguém que foi lavado e bebido pelo sangue do Cordeiro, mas toda a honra e toda a glória continua sendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Louvando a Deus. Olha a sequência do texto, irmão. Está acabando. Dá para ficar mais 10 minutos? Vocês querem ver fantástico? Louvando a Deus. Olha a sequência. E contando com a simpatia de todo o povo. Você quer mais uma marca de uma igreja genuína? Mas eu preciso explicar. O que é simpatia? Respeito. Mas nem todo mundo que respeita você concorda com você. Mas se encontrar em você integralidade, posso discordar, mas te respeito. O que é isso? Tem gente que acha que todo o bairro em Minaslândia vai converter. Irmão, isso é utopia. O mundo jaz no maligno. Uma apostasia espera o nosso mundo. O amor de muitos esfriará. Nós temos que ter essa mentalidade. Não tem como ganhar Belo Horizonte inteira para Jesus. Não tem jeito, isso é impossível. Porque o mesmo Jesus que manda pregar o Evangelho também diz que no mundo tem os filhos do diabo. Tem um joio no meio do trigo. Isso é uma realidade. Então, este bairro talvez possa não se converter completamente. É uma realidade. Mas este bairro, mesmo não gostando de crente, já ouviu isso? Não gosta de crente. Não gosta dos crentes. Mesmo não gostando dos crentes, este bairro tem que olhar para cá e perceber aqui uma igreja séria. E olhando para cá e encontrando uma igreja séria, eles vão dizer: eu respeito esse povo. Não concordo com esse povo, mas eu respeito, porque ali tem uma igreja de verdade. Ali não tem exploradores da fé. Ali não tem mercenários da fé. Ali não tem mentirosos. Ali não tem pessoas que se aproveitam dos pobres. Ali não tem conversa fiada, não tem fofoca, não tem mentira. Eles respeitam as leis da cidade. Eles respeitam a lei de Deus. Eles se amam. Eles estão unidos. Eles estão juntos. Eu não concordo, mas eu respeito. Irmão, presta atenção. Mas tem aqueles também que não concordam e nem respeitam. Esses são os filhos de Belial mesmo. Faixa preta, não é tarja preta, é faixa preta. Eles estão prontos para a guerra. Aí o que a gente faz? Para. Se a igreja for perseguida, a gente para. Se a igreja for perseguida, fecha a igreja. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando me injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A vocês não foi dado o privilégio de apenas crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Palavra de Jesus e palavra do apóstolo Paulo. Não tem como ser uma igreja sem incomodar o mundo. Não tem como ser uma igreja genuína sem gerar pelo menos um incômodo no mundo. Sabe por quê? Porque nós estamos na contramão do mundo. O mundo diz pode, a Bíblia diz não pode. O mundo diz não pode, a Bíblia diz não pode. Nós estamos na contramão. Irmão, pega esse exemplo comigo. Vocês são de Belo Horizonte, eu também sou, e nós conhecemos o anel rodoviário. Você já tentou pegar o anel rodoviário às 18 horas? Não passa nenhuma formiga. Agora, tenta pegar o anel rodoviário às 18 horas, na contramão. É exatamente isso que Deus está te chamando para você. Viver na contramão do mundo. Como é que você passa às 18 horas no anel rodoviário na contramão e todo mundo, oi amiguinho, pode passar meu queridinho? Você vai ser perseguido. Você vai ser xingado. Vão bater no seu carro. Sabe do que está? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Porque hoje é o evangelho light, tudo pode. Pode. Não tem problema não. Tá, Deus conhece seu coração. Não julgueis. Hoje é só isso que a gente escuta. Mas a palavra de Deus continua sendo verdade absoluta. Nós vamos conquistar o respeito do povo quando a gente não negociar os nossos princípios. Quando a gente não negociar a palavra de Deus. Agora, irmão, para finalizar e resumir,
comunhão, partir do pão, oração, temor, dons, generosidade, vida diária juntos, amizade sincera, louvor a Deus e respeito do povo. Isso tudo é sua obrigação. Isso tudo é sua responsabilidade. Isso tudo é ser igreja. Isso depende de você. Eu não estou pregando aqui para os pastores da igreja somente. Eu estou pregando para a igreja. Isso aqui é a função de todos nós. Quer uma igreja saudável? Para de cobrar só dos líderes. Seja você a resposta. Aleluia. Faça isso tudo. Agora, tem uma coisa aqui. Por mais bem intencionado que todos vocês sejam, vocês não conseguem fazer. Tem uma coisa que vocês não conseguem fazer. Tem uma coisa que é impossível para vocês. O restante do versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso aqui não é papel seu, isso aqui é papel de Deus. Trazer pessoas não é papel seu. Nesse sentido salvífico que eu estou falando. Convidado é claro que você faz. Eu estou falando de salvar pessoas. Você não consegue. Arrastar pessoas para Deus, você não consegue. Você não convence ninguém. Quem convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Tira este fardo das suas costas. Eu tenho que ganhar minha família. Quem ganha a sua família é quem morreu pela sua família. Quem ganha as pessoas é quem morreu por essas pessoas. Jesus Cristo de Nazaré. Você vive como igreja, você prega o Evangelho, você anuncia o Evangelho, mas quem salva é Deus. Quem faz a obra no coração é Deus. Quem transforma vidas é Deus e não você. Viva como igreja. Siga esses pilares e contemple com seus olhos. Chegando pessoas aqui, dia após dia após dia, daquelas que Deus está salvando, daquelas que Deus está transformando. Fique em pé nesse lugar. Com seus olhos fechados, eu quero orar para vocês. Eu quero pedir a Deus pela vida de vocês. Estou feliz e satisfeito em estar aqui nessa festa. Mas nada vai adiantar se sairmos daqui da mesma forma que entramos. Vocês estão comissionados para viver mais 10 anos. No mínimo, se Deus permitir. E que os próximos 10 anos sejam mais intensos que esses 10. Mais santos que esses 10. Mais separados que esses 10. Com seus olhos fechados, eu queria que você se comprometesse com Deus e com a sua igreja local. Eu queria que você tivesse a responsabilidade nessa noite de se comprometer com esta casa. Eu queria que você saísse da sua zona de conforto e que nessa noite, nesse dia, diante de Deus, você se comprometesse em servir. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, meu Deus, pela tua igreja, por este povo. Obrigado pela Lagoinha Minaslândia. Obrigado por 10 anos desta comunidade. Obrigado por 10 anos desta obra, Deus. Agradeço, Pai, cada um que já passou por aqui. Aqueles que estão em outra igreja, em outros lugares, em outras cidades. Quantas pessoas já contribuíram para que este lugar chegasse aos 10 anos. Toca a vida de cada um, Pai. Nós agradecemos por cada um neste momento. Mas pedimos também por aqueles que continuam aqui. Para aqueles que são igreja, para aqueles que são Lagoinha Minaslândia. Deus, eu peço ao Senhor que em cada coração tenha tudo que nós falamos aqui nessa noite. Pai, não permita que sejam cristãos apáticos, parados, inertes, não, Deus. Mas que sejam abundantes em toda boa obra. Que essa igreja avance, que essa igreja prossiga naquilo que o Senhor tem para ela. Que cada irmão aqui nessa noite possa se sentir parte deste lugar. E responsabilidade neste lugar. Que eles possam querer fazer a obra, Deus, e amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o próximo como o Senhor nos ensinou e nos mandou. Nós abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais esta igreja, meu Pai. Obrigado por este dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Aleluia. Damos graças ao Senhor, Papai, por essa noite tão especial, essa noite tão específica, para
todos nós aqui nessa casa, papai, que há 10 anos estamos aqui, papai. Estamos aqui a serviço do Rei Jesus, a serviço do Senhor dos Senhores, a serviço do Deus de toda a glória. Muito obrigado, papai, por essa noite tão especial. Que nosso coração, Deus, foi grandemente abençoado e alimentado pela tua genuína palavra. Eu queria que você, dentro desse mesmo espírito, dessa mesma humildade, Deus, que permeia o nosso coração nessa noite, você fechasse os teus olhos, colocasse as tuas mãos no teu coração. E nós vamos fazer uma oração especialíssima. Aliás, todas as orações que são feitas em nome de Jesus, elas são especiais, porque elas vão até o trono da glória do Senhor. Aleluia, Pai querido. Coloque a tua mão no teu coração. E olhe comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite, compreendendo que não há salvação se não for através do Senhor, eu abro meu coração e convido o Senhor Jesus a entrar no meu coração e fazer morada. Eu quero cear com o Senhor. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia caminhei com o Senhor, mas me desviei, nessa noite eu volto ao primeiro amor, para nunca mais deixar os caminhos do Senhor, porque não há outro caminho senão esse. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, recebendo o Senhor Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Se tem alguém nesse contexto, se tem alguém nessa realidade, que você levante a tua mão no teu lugar. Se você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite, levante a tua mão no teu lugar. Levante, porque hoje é um dia agradável de Deus para a tua vida. Tem alguém que recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou tem alguém que se reconcilia com o Senhor nessa noite? Se o tem, que você então dê um sinal no teu lugar. Levante a tua mão no teu lugar. Tem alguém? Aleluia. Então eu creio que todos aqueles que estão aqui nessa noite já fizeram a melhor escolha, a escolha certa, que é receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Aleluia. Estenda tuas mãos para frente. Aleluia. O amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com tua igreja em toda a face da terra, onde quer que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam glorificados. Que ali, papai, a tua bênção, a tua paz, a tua condução sejam, papai, perenes na vida das pessoas. Que nós tenhamos uma semana grandemente abençoada. Que a graça do Senhor nos alcance, não de forma sazonal, mas todos os dias da nossa vida, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você dê um aplauso para o Senhor. Mas o Deus de toda a glória, o Senhor Deus todo-poderoso, aquele que é amor, e todos temer. Tomar um cafezinho com leite, de preferência com pão de queijo, viu?